Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez com o programa Sintonia Verde. Hoje temos a alegria de receber aqui conosco o Fábio Couto Rosa, que é proprietário de um solar Águas do Ivaí, onde iremos conversar um pouco sobre o ecoturismo e turismo de experiência. Mas para iniciar o programa de hoje, vamos ouvir o poema Duas Condições numa Só, na interpretação de Samuel Lopes. Duas condições numa só. Não é apenas uma forma, são duas: o verde e o maduro. O maduro parece o verde, e o verde é uma decorrência do maduro. A transformação é uma apenas. É o despertar de um estado para o outro. O verde amedronta o maduro. O maduro é consequência do verde. Nessa passagem há uma tensão. Deixar um lado e ir para o outro. O verde aprende com o tempo os mistérios desta passagem. Que amadurecer é o caminho. O maduro reconhece o caminho. Há uma transcendência entre uma e outra. Não somente de cores, de formas, mas de novos significados. O verde não é alimento, é potencial. O maduro é, e nutre-se. O verde sonha em ficar maduro. O maduro sonha em voltar a ser verde para não ser devorado. O verde é o passado, o maduro é o futuro. Sem este, não há aquele. Sem um, não há outro. Uma decorrência da força transformadora da natureza. Assim somos nós. Poema de Paulo Bassani, escritor, cientista social e professor universitário. Muito bem. Duas condições numa só é uma tentativa de mostrar que somos uma metamorfose. O homem cresce, avança e se desenvolve. Lembrando que neste programa, nesta primeira temporada de Sintonia Verde, escolhemos como tema a natureza e os humanos. E hoje temos a grande alegria, como já anunciei, de ter aqui presente o Fábio para conversarmos sobre ecoturismo e o turismo de experiência, na qual ele, desde 4 anos atrás, quando montou o solar Águas do Ivaí, pôde desenvolver uma experiência com essa ligação de nós, normalmente seres urbanos, com o rural, com o ambiental. É nesse sentido que vamos manter a conversa de hoje. Fábio, gostaria que você se apresentasse um pouco, como que você estruturou o solar Águas do Ivaí e por quê? Bom, primeiro, Paulo, a alegria é toda minha de ter sido convidado para participar desse programa fantástico aqui na TV Braga Brasil, né, em Londrina, que é fantástico isso. Mas, comentando sobre o meu empreendimento, né, eu tenho uma propriedade rural, né, que ela tem uma característica de muita preservação, né, então eu tenho uma área de matas ciliares, de uma parte botânica de preservação, não deixo caçar, não deixo pescar também, é totalmente proibido lá. Então eu criei realmente um ecossistema, onde você tem muitas frutas, muitas árvores, né? E isso fez com que pássaros, né, fossem habitar lá, porque eles têm comida e têm segurança. Não somente pássaros, como os animais silvestres também. Então, eu chamo de um pequeno paraíso da natureza. Agora, montar só para mim isso, não, acho que seria um egoísmo muito grande. Então, a função de ter montado tudo isso é para deixar um legado lá para o município de Borrasópolis, né, onde é a minha propriedade. Só para Borrasópolis, não. Um legado para o estado do Paraná, um legado para o Brasil e um legado para o mundo, porque o grande beneficiado é o mundo como um todo, né? Então, eu abri as portas de lá, eu acabei fazendo uma pousada, chama Pousada Rural Solar Águas de Ivaí.
Mas essa pousada tem a característica de imersão na natureza. Realmente, você ir para lá, você ver a natureza como ela é, ou ver a natureza de uma forma como você nunca viu. Essa é a grande pegada de lá. E como eu sou um aficionado, né, como você também, né, pela natureza e pela sua preservação, então a gente faz com que as pessoas sintam-se dentro da natureza, aprendam sobre a natureza, vejam a beleza dela em todos os sentidos, nos 5 sentidos dela. Eu acho que a natureza tem mais que 5 sentidos, né? Então, é isso. Fazer com que as pessoas estejam lá, sintam a força, que eu chamo da Pachamama, né? Da Mãe Terra, da natureza, em todos os sentidos, com alguém que viveu e aprendeu com ela e tentar passar os meus conhecimentos para as pessoas. Muito bem, Fábio. Só para dizer que o programa Sintonia Verde, ele foi estruturado em 20 episódios e justamente para a gente tentar entender um pouco melhor essa relação do homem com a natureza, a sociedade com o meio ambiente e principalmente hoje que essa preocupação dos grandes centros de estudos, de pesquisa e da própria ONU, né, que promovem conferências sobre o clima. Hoje nós estamos vivendo tempos de mudanças climáticas, do aquecimento global. E como é importante saber, né, que mundo afora e aqui no Paraná tenha pessoas como você, né, com esse espírito, com esse ideal de preservação, de conservação e ser um espaço, como você falou, um paraíso terrestre, né, onde esse contato, essa relação com a natureza natural, aquilo que a gente chama a primeira natureza, porque nós, seres humanos, também somos parte da natureza, nascemos da natureza, só que com uma diferença, né? Somos a natureza que pensa. E justamente por ser a natureza que pensa, nós temos que ter essa ideia de conservação, preservação, cuidado, zelo, e para que mais pessoas tenham essa consciência e esse cuidado. Me parece que é esse, né, o espírito do Solar Águas do Ivaí, de fazer com que as pessoas, principalmente os urbanos, né, onde a ideia da cidade cresce o concreto, os automóveis, o barulho, ele possa ter uma outra relação, né? Uma relação com a flora e a fauna, o micro e macros animais e esse contato com o silêncio e as vozes da natureza. Seria por aí, mais ou menos, a proposta? Exatamente, Paulo. A proposta é exatamente essa, né? E você tocou num tema super interessante, né? Que assim que o urbano, eu que venho de fora, hein? A gente vê que o urbano ele está ao lado da natureza, principalmente próximo aos municípios pequenos, né? Ou grandes mesmo, como Londrina, Maringá, né? A natureza está na sua volta. E, às vezes, as pessoas não percebem a grandeza que ela é. E você nota isso, as pessoas não conseguem ver a beleza que tem ao seu lado, ou valorizar. Isso não é uma característica, em geral, isso, né? A pessoa não vê no seu quintal o que ela tem, normalmente. E tem um aprendizado maior ainda disso. Você vê, nós estamos ali no Vale do Ivaí, né? Você vê que eu visto a camiseta do Vale do Ivaí, eu ando com ela como se fosse a minha segunda pele. E o Vale do Ivaí, você tem água, né? Você tem canoagem, você tem pássaros, que é o Watching Bird, e você tem ciclismo também. Mas mais que tudo isso, você tem um coração ali, que é um dos corações do Paraná, que é o Rio Ivaí. O Rio Ivaí é um dos poucos rios, se eu não estiver errado, acho que é o Rio Piquiri, o Rio Ivaí, ou mais um só, talvez o Ribeira de Guape, né? E são rios que não têm barragem, são rios livres, né? Rio das Cinzas também. Cinzas. Rio das Cinzas também. Então, são rios que são a alma mesmo, a alma e o coração do Paraná. Porque a água é que, nós somos, quanto por cento de água mesmo nós somos? Mais de 80%. Mais de 80%, né? Então, nós temos essa beleza preservada e temos que deixar preservada, que eu acho que ainda é uma bandeira muito importante,
para o estado do Paraná e para o Brasil, a gente conseguir manter isso, que aí você tem todo um ecossistema preservado, também você tem a economia, que ela gera economia de turismo, das pessoas ribeirinhas e tudo isso mais. Então, acho que super importante, como você falou, nós temos a percepção disso e preservar a nossa alma. Vou dizer que o rio, né, é a seiva do nosso Paraná e a seiva do nosso planeta. Muito bem. Vamos ao nosso intervalo e retornamos em breve. Você sabia que o lixo eletrônico tem que ser descartado corretamente? Mas o que é um lixo eletrônico? O lixo eletrônico é tudo que se liga na tomada, ou seja, o que utiliza energia elétrica. A Eletro ajuda você a fazer o descarte de forma correta e segura para preservar o nosso meio ambiente. Em seu bairro ou condomínio, reúne os vizinhos e faça um mutirão da coleta do lixo eletrônico e chame a Eletro. Uma equipe qualificada irá buscar. Você é empresário ou diretor de escola, também pode realizar as ações de coleta do lixo eletrônico. A Eletro está à sua disposição para buscar o lixo eletrônico coletado. Fale conosco via WhatsApp 43 3339 0475 e agende o dia da coleta ou um dia de ação de coleta do lixo eletrônico. Boas ações preservam o nosso meio ambiente. Se preferir, pode levar o lixo eletrônico até a nossa sede. Eletro, Rua Emilino Leão, 385, Vila Rica. Ligue 3339 0475 ou chame via WhatsApp 43 3339 0475. Eletro, ajudando você a preservar o nosso meio ambiente. Oh, que fome. Mãe, o que tem pra comer? Oi, filho, você quer que eu faça uma comidinha? Não quero não, eu quero um lanche. Um lanche? Que onde a gente vai pedir? Eu acho que na lanchonete samurai, pode ser. Boa ideia. Vou pedir. Alguns momentos depois. Mãe, Oi, chegou o lanche? chegou, filho. Tá aqui, já coloquei no prato pra você, ó. Você viu que rapidez? Delícia. Muito bom. Vale a pena comprar lá mesmo, hein? A sua internet está lenta demais? Então está na hora de mudar para a melhor internet de Londrina. Londrinet, internet fibra ótica. Conheça nossos planos através do nosso site londrinet.net.br. Contratando agora, você ganha um desconto especial na taxa de instalação. Londrinet Zona Norte. Contate via WhatsApp 43 99156 394. Se preferir, ligue 3087 5727. Avenida Cerro 15, 825, Conjunto Semílimos, 5 conjuntos. Londrinet Zona Sul. Contate via WhatsApp 43 99846 1970. Se preferir, ligue 3064 1287. Avenida Presidente Gaspar Dutra, 1117, Conjunto Cafezal, Zona Sul. Londrinet, a ultra velocidade que você precisa. Bateu aquela fome? Bora comer a melhor pizza de Londrina. Ligue 3324-5505. Pizzaria Parma Pizza. Pizza de provocar água na boca é só na Pizzaria Parma Pizza. Peça sua pizza pelo WhatsApp 3324-5505. Acesse o nosso site pizzariaparmapizza.com.br. Pizzaria Parma Pizza, Rua José Estela, 399, Conjunto Maria Cecília, Zona Norte, Londrina. Muito bem, estamos de volta. Vamos agora assistir o vídeo A Terra, um curta-metragem da BBC de Londres. Em seguida, retornaremos.
Muito bem. O vídeo também demonstra esse cuidado, esse zelo e esta necessidade de nós termos uma relação próxima com a natureza e com aquilo que nós, seres humanos, dependemos, porque o mundo moderno nos distanciou da natureza, criou um mecanismo não apenas da urbanização, mas daquela separação entre homem e natureza. E justamente neste programa, e no programa de hoje, que estamos aqui com a presença do Fábio, é tentar ver por que nós nos separamos da natureza e como nós podemos criar esse reencontro. Voltando, Fábio, a ONU propõe algumas ideias que eles chamam assim de dicas de como ser um turista sustentável. Gostaria de ler um pouco essas características que a ONU propõe e o comentário de você. A primeira diz o seguinte, que o turista sustentável, que vai no contato com a natureza, ele deve abandonar os plásticos descartáveis. Segundo, usar água com moderação. Terceiro, incentivar o próprio comércio local. Quarto, sempre que possível, contrate guias turísticos que sejam éticos, que conheçam o local, que respeitem o local, que sejam os professores da natureza. Quinto, não alimentar os animais que lá estão presentes. Sexto, não se alimente deles, que seria a caça e a pesca predatória e tudo mais. Sétimo, use sempre que possível para o deslocamento até lá um transporte coletivo, se for possível, ou de bicicleta ou outros transportes. Oitavo, considere sempre como o contato com a sua família, chegar numa casa, sentir-se em casa também com a natureza. Nono, faça seu dever de casa, ou seja, cuide, zele em cada lugar, mesmo que lá não tenha imprensa e ninguém esteja fiscalizando. Você assume um compromisso moral e ético com o lugar onde você está visitando. Décimo local, visite parques e também santuários que existem no local. 11º, não deixe rastros para trás. Fogueiras, plásticos, lixo, resíduo e assim por diante. E, por fim, forme e tenha uma consciência ecologicamente correta. O que você teria a dizer sobre essas dicas que a ONU nos dá sobre um turista sustentável, desse contato com a natureza? Ô Paulo, a primeira dica, eu acho que em cada parque nacional, cada local, deveria ter uma placa gigantesca, que é fantástico, todas essas orientações da ONU, muito bem colocadas, né? Mas ela tem que ter, coloque lá uma placona assim, vou usar lá na minha propriedade, depois você passa para mim por gentileza, tá? E vou tentar lembrar de todas, tá? Mas a primeira é super importante, realmente, não leve plástico. Tá? Essa ideia de a gente levar PET e tudo isso, você contribui para que, tudo bem, a PET é reciclável, não sei o que lá, tenha o seu próprio... hoje tem tantas coisas que você pode ter, que são feitas de bambu ou de materiais, né, que reaproveitando a própria natureza, né, leva o seu copinho, né, dessa forma, né, e não plástico. O plástico, normalmente, o pessoal leva e, de repente, ele escapa, né, ele voa e vai parar lá na boca da tartaruga no mar, né, tem todo aquele ciclo que você já sabe, né. Uma coisa super importante também que você falou, quando nós adentramos na natureza, nós somos como se estivesse adentrando na sua casa. Então, uma coisa que eu uso normalmente, quando eu vou entrar, isso é uma coisa minha, que eu aprendi desde pequeno. Eu peço licença para a natureza, permissão para entrar naquela mata ou naquele rio. É uma coisa meio espiritual também, mas que faz bem, né? Porque realmente eu estou adentrando na casa de alguém. Eu estou adentrando na natureza, né? Então eu peço que os animais de lá me respeitem, como eu vou respeitá-la também, tanto as árvores, todos os seres vivos daquele local. Na parte econômica, sim, é super importante ter guias, porque você gera economia local.
mais que gerar economia local, você gera o quê? Conhecimento. E faz com que as pessoas que vivem naquele município, próximo ali, entendam. Você só ama o que você conhece. Então, é super importante você sempre pagar para os guias, gerar economia local, porque os guias têm duas funções. Primeiro, uma te ensinar. Ele vai ter uma capacitação. Ele vai falar, Paulo, aquela árvore é uma samaúna, é a maior árvore do Brasil. Papapá vai contar toda a história dela para você, como a história local também. Segundo, os guias locais, eles também preservam na limpeza, porque eles estão de olho, ensinando as pessoas, que se ele encontrar alguma coisa, ele vai limpar. Então, para o município é super bom isso, para os parques é super bom. Então, sempre usem, eu sou muito a favor de que tenham guias locais e que eles sejam pagos, tá? Ah, e outra coisa, bem pagos, né? Porque não adianta nada, vou contratar um guia lá que custa, existe isso, infelizmente, tá? Que custa muito pouquinho, aí você corre o risco de segurança, tá? Porque ele tem que ser muito bem treinado, ele tem que ser capacitado, ele tem que ter a carteirinha de guia turística, porque qualquer coisa que aconteça, ele vai te ajudar. Se você tiver um corte, alguma coisa, ou tiver uma queda, ele está lá para isso, né? Então, essa parte é super importante. E eu acho que esse conceito dos 10 itens, né, seriam as coisas principais que eu vejo, né? E dentro disso também está uma coisa que a gente usa muito também, Paulo, hoje, que são as ODS, né? Então, então é super importante tudo isso que você tem da conscientização, da diversidade, de você também receber pessoas que tenham algum problema de mobilidade, né? É a inserção social. Eu acho que faz parte disso também. E a natureza está para isso. Muito bem. Você acredita, Fábio, que o que nós defendemos aqui no programa, temos comentado, você citou até uma frase que eu puxei lá do Erich Fromm, um psicanalista norte-americano, que diz o seguinte, num livro chamado A Arte de Amar: você só ama se você conhece. Quanto mais você conhece, mais você ama. Que tem a ver um pouco com esta relação do homem com a natureza, dos seres humanos com a primeira natureza, na qual nós dependemos dela. Você acredita que este contato, saindo um pouco do mundo coisificado, fetichizado, do mundo urbanizado, que é de coisas, de matérias, para o contato com a natureza, isso nos humaniza ainda mais? Ou não? Como seria importante recuperar essa humanização do próprio homem? Eu acho que a natureza é a grande mestre, né? Então, sem dúvida, nos humaniza muito mais, porque ela nos ensina. E só tendo contato com ela que você vai entender a beleza dela e os ensinamentos. Sem dúvida, ela humaniza. Muito bem, vamos ao próximo intervalo. Em breve retornamos. Você sabia que o lixo eletrônico tem que ser descartado corretamente? Mas o que é um lixo eletrônico? O lixo eletrônico é tudo que se liga na tomada, ou seja, o que utiliza energia elétrica. A Eletro ajuda você a fazer o descarte de forma correta e segura para preservar o nosso meio ambiente. Em seu bairro ou condomínio, reúne os vizinhos e faça um mutirão da coleta do lixo eletrônico e chame a Eletro. Uma equipe qualificada irá buscar. Você, empresário ou diretor de escola, também pode realizar as ações de coleta do lixo eletrônico. A Eletro está à sua disposição para buscar o lixo eletrônico coletado. Fale conosco via WhatsApp 43 3339 0475 e agende o dia da coleta ou um dia de ação de coleta do lixo eletrônico. Boas ações preservam o nosso meio ambiente. Se preferir, pode levar o lixo eletrônico até a nossa sede. Eletro, Rua Emilino Leão, 385, Vila Rica. Ligue 3339 0475 ou chame via WhatsApp 43 3339 0475. Eletro, ajudando você a preservar o nosso meio ambiente. Oh, que fome. Mãe, o que tem pra comer? Oi, filho, você quer que eu faça uma comidinha? Não quero não, eu quero um lanche. Um lanche? Onde a gente vai pedir? Eu acho que na lanchonete Samurai, pode ser. Boa ideia. Vou pedir. Alguns momentos depois. Mãe, Oi, chegou o lanche? chegou, filho. Tá aqui, já coloquei no prato pra você, ó. Você viu que rapidez?
Delícia. Muito bom. Vale a pena comprar lá mesmo, hein? A sua internet está lenta demais? Então está na hora de mudar para a melhor internet de Londrina. Londrinet, internet fibra ótica. Conheça nossos planos através do nosso site londrinet.net.br. Contratando agora, você ganha um desconto especial na taxa de instalação. Londrinet Zona Norte. Contate via WhatsApp 43 99156 394. Se preferir, ligue 3087 5727. Avenida Céu King, 825, conjunto Semílimo, 5 conjuntos. Londrinet Zona Sul. Contate via WhatsApp 43 99846 1970. Se preferir, ligue 3064 1287. Avenida Presidente Gaspar Dutra, 1117, conjunto Cafezal, Zona Sul. Londrinet, a ultra velocidade que você precisa. Bateu aquela fome? Bora comer a melhor pizza de Londrina. Ligue 3324-5505. Pizzaria Parma Pizza. Pizzas de provocar água na boca é só na Pizzaria Parma Pizza. Peça sua pizza pelo WhatsApp 3324-5505. Acesse o nosso site pizzariaparmapizza.com.br. Pizzaria Parma Pizza, Rua José Estela, 399, Conjunto Maria Cecília, Zona Norte, Londrina. Olá, estamos de volta. Gostaria de indicar no programa de hoje este livro, Brejo Alegre, um rio em perigo, do meu amigo Marcílio e do seu filho Rodolfo. Eu tive o prazer de fazer a apresentação desse livro, um livro infanto-juvenil, muito bem ilustrado, e que na apresentação eu recebi uma incumbência, um trabalho profundo, porque foram algumas semanas para elaborar alguns parágrafos, mesmo porque a linguagem para as crianças, infanto-juvenil, você precisa se preparar. Quando eu estava como coordenador do GEAMA, Grupo de Estudos Avançados do Meio Ambiente da UEL, eu tive esse desafio e lancei o desafio aos professores, aos alunos que lá participavam, que nós precisávamos ter uma linguagem para falar com a escola do ensino fundamental, talvez ensino médio, porque nós, na universidade, falávamos muito mais para os adultos. Então, esta linguagem foi o desafio e é um trabalho muito interessante. Vou ler o que eu escrevi nesse momento apresentando o livro. Quem lê, aprende, descobre o mundo, viaja pelo tempo real e pelo tempo da imaginação. Brejo Alegre, a história de um rio em perigo, coloca em xeque a ação humana que culmina com a devastação da natureza, pois, por meio do sonho e da aventura, desperta a imaginação infantil, que está envolta em fantasias, ideias, medos, mas também apresenta inúmeras possibilidades de se lidar com um mundo em risco. Marcílio e Rodolfo Hübner, pai e filho, juntos numa preocupação e num cuidado com a natureza, unem arte e ciência para nos brindar com a certeza de que o possível está aqui ao nosso lado e de que a literatura infanto-juvenil, muito mais que uma literatura de crianças e jovens, busca atingir a alma dos leitores pequeninos e também dos homens. Esta é, portanto, a sugestão de hoje, Brejo Alegre, um rio em perigo. Muito bem, Fábio, continuando então nossa conversa aqui, nosso debate sobre o ecoturismo, o turismo de experiência, o turismo sustentável e aproveitando a sugestão bibliográfica, você acredita que este contato com a natureza é, na verdade, um processo de educação ambiental? É isso? Sem dúvida. Aproveitando, primeiro eu quero ler esse livro, Brejo Alegre, né? Porque ele está muito dentro do contexto e é fantástico isso. E aproveitando a sua pergunta e mais esse livro, vamos falar assim, do brejo educacional. Ele ensina realmente, eu vou dar a minha experiência própria com isso. Não sei se você deve saber que os batráquios, né, os sapas, as ranzinhas, né, são os primeiros suscetíveis às poluições, né, contaminações por agrotóxicos, tudo isso. São os primeiros, você nota isso, porque eles começam a ter deformação. Eles começam a nascer com a patinha, sem patinha, com isso, e depois desaparecem. Infelizmente, desaparecem. Então,
é uma grande escola, o Brejo, falando em termos da natureza, como uma grande sala de aula, tá? Porque quando você tem um brejo alegre, que nem fala, a quantidade de rãs, sapos, grilos que você tem, é uma sinfonia maravilhosa isso. E você nota em vários lugares, tipo assim, o pessoal antes, os que moravam nas fazendas, né, nos sítios, eles tinham rã-pimenta, abundância de rã-pimenta, né? E outros tinha o sapo-martelo, aquele que faz tum, 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 tinha um sapo-boi. Acho que pouca gente escuta isso hoje, porque não existe mais em função. Então, a grande aula está aí. Preserve para você ter vida, e vida saudável, né? Então, esse cachorro, muito bem, eu vou contar um fato para você, né? Eu tenho minha área de preservação, né? Ali. Então, você está andando de noite, você escuta aqueles milhões de sons, né? Cri-cri, cro, 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 cro. Então, você tenta... se você ficar parado, leva as pessoas para fazer a experiência, né? Tente decifrar quantos sons você está escutando. Natureza. Anote isso, né? É uma infinidade de sons. E você escuta muito e vê pouco. E quando você se aproxima, aquele som desaparece. Então eu fiz uma experiência, que foi uma aula para mim também. Não faço isso com as pessoas, mas uma noite quente, né? Eu entrei no brejo, literalmente, até o pescoço, né? Aquela água é quente, sai aquele cheiro do gás metânico, está lá no fundo das folhas, né? Quando eu entrei no meio do tabual, até o pescoço, eu levei uma lanterna e fiquei quieto. No que eu entrei, o silêncio total, claro, porque eu estava lá fazendo uma plena, grande infiltração não permitida na paz, naquela alegria que estava tendo. Mas eu fiquei quietinho, depois de 10 minutos começaram os sons, né? Crip, crip, crop, crop, do meu lado. Aí eu coloquei a lanterna e vi. Então você nota pequenas rãs minúsculas, amarelinhas, esverdeadas, né? Que quando ela dá aquele som, você vê o papo dela inflar. Fica gigantesco, é impressionante, né? Então, você aprende muito com isso. Então, acho que a resposta está dada, que a natureza é a maior sala de aula que nós podemos ter. Que bom, que belo isso, Fábio, essa imersão com a natureza para desenvolver nossa sensibilidade, nossos sentidos, a percepção, principalmente da vida micro que existe na natureza e suas expressões, você muito bem relata. Me parece que este contato, realmente, como eu iniciei com a pergunta no bloco anterior, nos humaniza cada vez mais, porque a gente reconhece que a vida está em todo lugar e ela se manifesta em todo lugar. E se nós somos parte dessa vida, parte dessa natureza, e somos aqueles que pensam, que somos criativos, imaginativos, temos o compromisso de cuidar, de zelar e de aprender com a natureza. Porque muitas vezes o ato, e nós vemos comentando ao longo dos nossos programas, essa relação da modernidade cada vez mais nos torna seres objetos, né? Ou seja, nos esquecemos que somos natureza e que ela é fundamental para manter a vida neste planeta, nessa casa comum, como diz a Carta da Terra e como diz os ODS e todos os documentos da ONU, das grandes conferências mundiais. Então, esta percepção, esta sensibilização humana nos torna homens, uma tribo de seres sensíveis. Por quê? Porque a modernidade criou, Fábio, e a gente vem conversando ao longo do tempo isso, aquilo que se chama uma razão instrumental. Nós precisamos recuperar uma razão sensível e uma racionalidade ambiental, como diz Henrique Leff, que é justamente esta percepção que nos dará condições de prolongar a vida e a habitabilidade da vida humana neste planeta. Você acredita que isto é realmente um processo? Quem desenvolve essa imersão com a natureza, no caso do Solar Águas do Ivaí, ele sai de lá diferente,
com uma aprendizagem que nunca mais irá esquecer? Sem dúvida, sai de lá realmente diferente, né? Ele vai ver, ele vai começar a observar a vida. Esse é o primeiro ponto importante. A vida em todo o seu contexto, tá? Porque você pode estar dentro de uma cidade grande, tá? Mas quando estiver dentro da cidade grande, depois que você teve essa experiência, né? E você se imbuiu disso, na tua cidade grande, pode ser Nova York, no Central Park, onde é qualquer coisa que seja, você vai observar uma árvore e você vai observar o que vive em torno dessa árvore. Quanta os natureza, pássaros, né? E tudo quanta isso. vida Então, há. quanta vida há. Então, a tua percepção com relação à vida, ela modifica e acresce a você. Sai diferente quando você tem esses contatos, sim, as pessoas saem diferente. Muito bem, estamos aqui já finalizando o programa de hoje. Tivemos a grande alegria de receber aqui o Fábio, do proprietário do solar Águas do Ivaí, numa bacia importante do Ivaí, no Paraná, e que nos trouxe aqui uma lição desse processo, dessa aproximação de nós, seres humanos, principalmente nós, seres urbanos, com a natureza. Você gostaria de dizer as suas palavras finais para esse programa e faça um comercial aí, diga como que as pessoas podem ter acesso ao solar Águas do Ivaí. Bom, primeiro eu queria te parabenizar, porque precisa existir mais Paulos Bassanes, pessoas que têm essa visão de querer mudar o mundo e mostrar como é que se pode mudar o mundo, tendo como grande professor a natureza. Você é um grande professor, te parabenizo por isso, por todo o seu trabalho, né, que você faz, e por ter essa visão de divulgar, porque não adianta só você saber para você tem que fazer essa divulgação. Também parabenizo também a TV Braga Brasil, né, por dar essa oportunidade, também para o mundo como um todo. Se alguém quiser saber mais da Pousada Rural Solar Águas do Ivaí, no meu WhatsApp, 43 99 603 3966. Tem um Instagram, Solar Águas do Ivaí. Então, repetindo, Instagram, Solar Águas do Ivaí, contato do WhatsApp, 43 99 603 3966. Muito bem. Agradeço mais uma vez o Fábio, agradeço a TV Braga Brasil. Estamos encerrando mais um programa Sintonia Verde.